Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. E como nós sabemos, o nosso Senhor Jesus há mais de 2000 anos já nos dissera que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas, o seu nome lá ele estaria. Na certeza de que Ele está aqui conosco, nós já rogamos a Ele que nos desse, na noite de hoje, no início da noite de hoje, o ensinamento necessário para que todos nós possamos ter uma diretriz de nossas vidas estruturada no seu Evangelho de paz, amor, sabedoria e perdão. E abrindo aqui o livro do José Carlos de Luca ao acaso, caiu aqui palavras de Joana de Ângeles, que é uma psicóloga do plano espiritual, não é? Protetora e guia de Divaldo Pereira Franco. Os ensinamentos dela são extraordinários no que tange à psicologia moderna. E aqui ela nos diz o seguinte, ela fala assim, ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. Joana de Ângeles. Só aqui já dava, só com essas poucas palavras dela aqui, já dá para a gente fazer uma palestra aqui durante 2 meses. Então vamos refletir em cada palavra dela. Ninguém, quando ela fala ninguém, ela já generalizou, né? Ninguém renasce no mundo físico para sofrer. É o que a gente falou anteriormente. O sofrimento, ele é opcional. Essa que é a verdade. Então, mas ninguém vem aqui na Terra para sofrer. Isso é importante salientar, pessoal. Ninguém renasce aqui para sofrer. Senão, onde que estaria Deus? Deus não seria pai, seria um padrasto. De forma alguma, ninguém vem aqui para sofrer. Por isso que eu falei no começo, o sofrimento ele é opcional. Ele é, como eu poderia dizer, um mal necessário. Né? Senão para reeducar-se. Então, é aquilo que a gente sempre fala, a Terra é uma escola. Todos nós somos alunos repetentes. A gente vai ficar a vida inteira, quando a gente viver, falando e repetindo isso. Todos nós somos alunos repetentes. Todos nós fomos reprovados numa infinidade de matérias. E essas matérias, se a gente for relacionar, dá para encher um caderno. Sempre falamos isso aqui. E quais as matérias que nós fomos reprovados? Paciência, que ninguém tem. O exercício do perdão. Ninguém conseguiu ainda. Do otimismo, da esperança, da fé, da caridade. Olha, eu vou mencionar uma que surgiu aqui agora, a oração. Nós temos o hábito da oração? Duvido. A gente ora, vamos dizer, a hora que vai dormir. Ora na segunda-feira, na terça, na quarta. Chega na quinta-feira, tem dia que a gente vai orar, está tão cansado que, pega no sono. Só vai lembrar que parou na metade da oração no dia seguinte, quando acorda. A gente falha, nós somos negligentes, né? Pecadores, reincidentes, de forma consciente, o que é mais grave, consciente. Aí é que está. Por exemplo, o perdão. Nós sabemos que temos que perdoar uma ofensa, mas o nosso melindre ele é tão alto, tão forte, que a gente revida. Sabendo que não pode revidar, eu aprendi isso no livro, eu aprendi no Evangelho, não é? Eu aprendi que não devo revidar, que devo perdoar, mas eu não suporto engolir esse sapo, vai lá e revidar. Então a gente percebe que é um deslize consciente. Consciente, deliberado e reincidente. Aí que está. E isso aí, existe uma palavra para isso, negligência. Negligentes com a lei de Deus. Aí é que está. Tem que ter uma consequência disso. Tem que ter uma consequência disso. Então a Terra é uma escola.
nós estamos aqui nessa escola, na condição de aluno repetente, para reaprender, se reeducar, que é o que ela está falando aqui. Reeducação, nós estamos aqui para educar, civilizar, evangelizar, cristianizar os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos ainda são animalizados. Agora, por que isso acontece? Por quê? Aí que está, ainda ontem lá no centro estava falando sobre isso, para um grupo de pessoas. Nós já viemos da pedra, aí passamos pelo vegetal e pelo animal. Nos dias de hoje, na condição de hominal, nós ainda temos atitudes e pensamentos semelhantes à do animal, às vezes até pior que o animal. Por que isso? Porque ainda trazemos nos arquivos da memória, não é? O hábito do passado, em que nos comprazíamos no mal. Então, o hábito do passado, como Emmanuel fala, em que nos comprazíamos no mal, estão nos arquivos de nossa memória querendo ganhar força no presente. Por isso que a nossa vida mental é uma guerra. Nós travamos uma guerra, que Paulo de Tarso chama essa guerra de o bom combate. Está escrito exatamente assim na Bíblia. Então é um combate, uma guerra de mim para comigo. A psicologia moderna chama isso de sombra, né? Chama isso de sombra, que é a sombra, né? Mas a nossa doutrina, de forma mais explícita e esclarecedora, fala que são vícios, hábitos do passado, em que naquela época nos comprazíamos no mal. A gente fazia essas coisas por força do hábito, por uma tradição, por uma cultura. Nesta existência, porém, a gente já recebe outra educação. Educação dos pais, da sociedade. Então a gente percebe, por exemplo, que não pode revidar a uma ofensa. Aí vem, isso é uma teoria. Isso precisa ser colocado na prática. Aí o que vai acontecer? Deus permite que nós convivamos com os parentes difíceis, ou outra pessoa difícil no relacionamento de trabalho, enfim, onde for. Onde estivermos, Deus permite que sejamos provados. Ou seja, eu tenho que colocar em teste os conhecimentos adquiridos. Por enquanto, eu sou provedor de conhecimento, de teoria. Aí vem uma pessoa e me ofende, no meu ponto mais delicado e mais fraco. Acertou em cheio o meu melindre. Aí eu sei, no ato eu sei que não posso revidar. Isso é contrário à educação que recebi. Mas o hábito do passado que está nos arquivos da memória quer falar mais alto. Quer que a gente revide. Aí é que está. Por isso que Joana de Ângeles fala que nós não estamos aqui para sofrer, mas para nos reeducarmos. Educar, primeiro, os nossos pensamentos. E Joana de Ângeles, eu li um livro dela há muitos anos atrás, que ela ensina uma técnicazinha. Ela nos ensina uma técnica, não é? Como nós devemos fazer para combater, neutralizar os maus pensamentos. Ela apresenta a seguinte sugestão, ela nos diz, todas as vezes que tiveres um mau pensamento, substitua-o por um bom. É uma técnicazinha que funciona. Funciona. Então, ela fala, ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes. Ou seja, no pretérito, o que nós chamamos, a psicologia moderna chama de sombra, nós infringimos a lei de Deus, prejudicamos pessoas. Prejudicamos pessoas. Então nós estamos em débito com a lei de Deus. E Deus nos concede uma nova oportunidade através da reencarnação, pela sua misericórdia, de estarmos aqui para travarmos um combate, não com a pessoa difícil que convive comigo, mas comigo mesmo. Eu tenho que me vencer. Eu estou aqui na Terra para me vencer, me educar, me civilizar. Meus pensamentos, sentimentos, até conseguir a pureza de uma criança que já nos foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
E aí? A que distância estamos de uma criança? Aí é um parâmetro bom para fazermos uma aferição. Que distância eu estou da pureza de uma criança? Pois é, pessoal. Nós nos consideramos civilizados, mas se nós formos no consultório, por exemplo, num departamento qualquer, numa sala de espera que está cheia de pessoas na sala esperando, se tiver umas 2, 3 famílias com filhos pequenos, quando a gente menos espera, eles estão brincando para lá e para cá, um com o outro, sem precisar de apresentação. E eles estão brincando um com o outro. Enquanto que nós, adultos, ditos civilizados, a gente chega nesses locais extremamente reservado, não é? Mal dá um bom dia, senta na cadeira e fica ali, de nariz empinado, mal olha para o outro que está do lado. E as crianças tudo brincando sem precisar de apresentação. Olha que distância que nós estamos das crianças. Da pureza da criança, que não tem rancor, não tem ódio, não tem malícia, não fala palavrão. Né? A mãe dá umas palmadas na criança, daqui 2 minutos ela está abraçando e beijando a mãe, como se nada tivesse acontecido. E nós? Olha que distância que nós estamos da pureza de uma criança. Então, isso são atitudes que nós trazemos, não dessa existência. Nessa a gente recebeu uma educação correta. Mas por que a gente não faz? Porque o hábito do passado fala mais alto no nosso comportamento atual. Então, nós somos dominados ainda pelo hábito do passado. Mesmo com a educação, com o conhecimento, nós não conseguimos nos vencer. Por isso que eu sempre falo, nossa doutrina costuma falar assim: conheças a verdade e ela te libertará. Não libertará. Isso é uma força de expressão. Não libertará coisíssima nenhuma. Porque todo mundo aí fora conhece. Os governantes fazem guerra, invadem países, eles falam de, né, se apoderam, dominam, falam em anexação, né? Quando eles invadem um país e tomam, eles chamam de anexação. Então, tudo com conhecimento. Conhecem a verdade, mas liberta não. Porque mesmo com conhecimento de causa, a pessoa ainda faz coisa errada. Né? Então, não devemos interpretar ao pé da letra. Conheças a verdade e ela te libertará. Conheças a verdade e o exercício do conhecimento adquirido sobre a verdade, aí sim, vai nos libertar. Aí vai nos libertar. O exercício, a prática do conhecimento adquirido no que tange a verdade é que vai proporcionar a minha libertação. Então eu tenho que fazer igual as crianças fazem, de forma espontânea, se enturma ali sem precisar de apresentação. Parece que são crianças que já se conhecem há anos, brincando para lá e para cá. Ordeiramente, a gente de nariz empinado, não olha nem para o lado. E nos consideramos civilizados. Fica aí para a nossa reflexão. Olha, pessoal, eu estou só no trechinho aqui de Joana de Ângeles, né? Ainda falta a explanação do autor do livro, que é o José Carlos, como eu vou começar, senão eu mesmo que vou ficar falando aqui. Mas, pessoal, eu ainda nem vou começar. Agora eu estou começando a pegar um embalo. O que ocorre é o seguinte: todos nós precisamos nos conscientizarmos efetivamente que nós não somos seres humanos. Esse é o nosso mal. A gente vive aqui na Terra como ser humano, especificamente como ser humano. Esse é o nosso grande erro. Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. E estamos seres humanos por um período muito breve, de no máximo 100 anos. Ninguém vai viver mais que 100 anos. Depois a gente vai ter que voltar à nossa condição normal e natural, que é a de espírito eterno. Nós somos espíritos indestrutíveis, imortais. Vamos viver eternamente. Olha que coisa bem feita que Deus fez. Eu pergunto para vocês, qual a maior inteligência que habita o universo depois de Deus? Qual a maior inteligência que habita o universo? A maior inteligência que habita o universo somos nós, eu, você, todos nós. Os espíritos que foram criados no universo por Deus
partículas de Deus. Olha a importância dos espíritos, de todos nós. Porque somos os únicos seres do universo que pensa, que cria, que tem inteligência. Nada mais tem esses recursos. Só nós. Então Deus nos criou lá. O nosso verdadeiro local de origem é lá, no universo, em alguns planetas. E para lá retornaremos. Daqui não vamos levar nada. Nós não vamos levar absolutamente nada. Por que a gente entende essas coisas teoricamente, mas na prática, quando a gente sai daqui, já se envolve com as coisas materiais. Já se aborrece por causa de coisas materiais. Se briga por causa de coisas materiais. Sendo que nós não somos seres humanos, nós somos espíritos. É importante salientar isso, nós somos espíritos. Passando por uma experiência humana, não é o contrário. Não é o contrário, não é um ser humano passando por uma experiência espírita. Somos espíritos passando por uma experiência breve, no máximo sendo, por uma experiência humana. E essa experiência humana tem um fim, tem uma meta, um objetivo a ser alcançado, que é a nossa perfeição. E só conseguiremos a perfeição quando nos afastarmos, nos desligarmos das coisas materiais, do mundo, como o Chico fala, sobre a Terra, tudo ele generaliza, é fantasia e ilusão. Nada é real, nada é verdadeiro. Tanto é verdade que a gente não leva nada. Quando a gente chega lá no plano espiritual, está tudo aqui. Está tudo aqui, no coração. O que a gente vai levar são as coisas boas que a gente fez para o próximo e para nós mesmos. E as coisas não boas que a gente fez para conosco mesmo, lamentavelmente, e para o próximo. São essas duas coisas que a gente vai levar. Agora, cabe a nós outros escolher quais as virtudes que a gente vai querer levar. Que na nossa malinha, cada um de nós vai levar uma malinha. Essa malinha vai ser aberta. Não é? E na malinha tem que constar lá virtudes. Cadê a virtude? Por isso que Jesus falou. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. E tem mais. Lá, quando chegar no nosso verdadeiro local de origem, Jesus falou, a cada um segundo suas obras. E aí, nós temos que perguntar para a nossa própria consciência, meu Deus, quando eu chegar agora no meu verdadeiro local de origem, minha verdadeira pátria, meu verdadeiro lar, que é onde Deus me criou, longe da terra, a Terra, o globo terrestre, é do tamanho de um grão de areia em relação ao infinito. Não é? E não vamos levar nada da Terra. Cadê a obra? Cadê a obra? Temos que ter obra, pessoal. Isso é muito importante. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não podemos viver como ser humano. Porque não somos seres humanos, estamos seres humanos. Por um período breve. Somos espíritos eternos. Vou passar a vida inteira falando isso. E temos que procurar nos esforçarmos para viver como tal. Como o espírito. Vamos entrar então no ensinamento. Ele fala, nossa vinda ao planeta Terra é feita com base numa programação para o êxito. Olha só, a misericórdia de Deus. Ele escolhe os engenheiros da genética para providenciarem a nossa reencarnação. E aí eles elaboram um planejamento reencarnatório voltado especificamente para o nosso sucesso, a nossa felicidade, onde ao chegarmos aqui nós vamos ter que nos vencer. Esse é o trabalho, nos vencer. E esse projeto é para o nosso êxito, para o sucesso. Ele fala, para a vitória, exatamente. O nosso destino que foi programado lá é para a nossa vitória. Claro, quando a gente fala destino,
É uma força de expressão, porque o nosso destino quem faz somos nós, porque todos nós somos os administradores de nossas vidas. Quem manda em nossa vida somos nós. Deus não interfere no meu livre-arbítrio. Aí ele continua, ainda que o sofrimento seja uma realidade que não se pode negar e atinja a todos nós, a finalidade da vida não é sofrer. As situações dolorosas que todos experimentam não se constituem em finalidade da existência, mas apenas no mecanismo divino de advertência para a devida correção de caminhos. Quando nos distanciamos da rota de felicidade que Deus traçou para todos nós, a lição espiritual ensina que temos 3 grandes objetivos em nossa passagem pela Terra. 3 grandes objetivos. Vamos ver o que ele fala aqui. Primeiro, reeducação. Repetindo. Primeiro, reeducação. Segundo, recuperação. Recuperar. Terceiro, crescimento interior. Aí ele fala, invertendo um pouco a ordem acima exposta, poderíamos rapidamente resumir dizendo que, primeiro, nascemos para nos recuperar dos erros cometidos em existência passada. Então, a gente está aqui na Terra para recuperar os erros cometidos em existências passadas. Ou seja, como eu falei no começo, aluno repetente. Aluno repetente. Segundo, essa recuperação se fará pela reeducação dos nossos sentimentos. Então, nós estamos aqui para reeducar os sentimentos, até conquistarmos a sublimação de sentimentos. Então, todos nós estamos aqui na Terra, especificamente para a nossa sublimação de sentimentos. Nos tornarmos melhores até adquirir a pureza de uma criança, que não precisa de apresentação para brincar com as outras. E nós precisamos. Pelo contrário, a gente vira a cara. Ou fica indiferente. Indiferente. E se tivermos um pouco de preconceito, aí é que a gente não olha para o lado mesmo. De repente a pessoa do lado é pobre, às vezes é da minha cor, preto, às vezes é, sabe? Aí pode ser um boliviano. E aí? Vamos cumprimentar? Fazer que nem as crianças? Caso para se pensar, hein? Caso para se pensar. Aí ele continua. Se fará pela reeducação dos nossos sentimentos. C. Realização das etapas anteriores. Automaticamente nos fará crescer na direção de Deus. Os problemas que hoje nos cercam estão localizados nas áreas em que precisamos realizar o processo a que acima nos referimos. Recuperação, reeducação, crescimento. Vamos exemplificar. Imaginemos que temos problemas de relacionamento com um filho. Um exemplo. Nós temos um problema de relacionamento com o filho. Sentimos que ele tem uma inexplicável aversão por nós. Que ele não gosta de nossa presença. Digamos que o nosso filho não gosta de nossa presença. Ele está falando de filho aqui, mas pode ser mãe com filha, pode ser filho com mãe, pode ser marido com esposa, pode ser um vizinho ou no ambiente de trabalho. Aí ele fala, o nosso filho irrita-se conosco facilmente. Ele não tem paciência com a gente. Ele gosta de nos contrariar. Tem filho que gosta de contrariar os pais. Faz de propósito. Às vezes a gente pensa até que ele está obsediado. Que não é brincadeira. Aí ele continua. Não faz questão alguma de ser agradável conosco. Não tem filho assim? Tem. Não encontrando nenhuma causa nesta vida que justifique tal situação, é quase certo que a causa esteja numa outra existência, numa outra experiência que tivemos com ele, na qual provavelmente o prejudicamos de alguma forma. Temos que pensar assim, até que se prove o contrário. Imaginemos também que, terminada aquela experiência, ficaram ainda marcas dolorosas no espírito dele, marcas que causamos com atitudes egoístas e orgulhosas. No mundo espiritual, onde nos encontramos depois da morte, ele está infeliz, porque tem mágoas nossas, e nós também não estamos felizes pelo mal que lhe fizemos.
Como Deus é bom e misericordioso, nossa volta ao planeta é programada para que essa desarmonia seja superada. E é possível supor que nós voltemos na condição de pais e ele na condição de filho nosso. Está vendo? Nós não nos lembraremos do que ocorreu, mas a animosidade de hoje nos permite deduzir que não fomos aprovados na experiência anterior com ele e agora estamos em regime de recuperação espiritual. Se ontem fomos egoístas, hoje nos reeducamos para sermos mais amorosos. Se ontem fomos orgulhosos, hoje nos reeducamos para sermos mais humildes. Se ontem fomos agressivos, hoje nos reeducamos para sermos mais pacíficos. Se ontem estivemos muito distante, hoje nos reeducamos para sermos mais próximos. Aquele comportamento que o filho reclama de nós, muitas vezes é o comportamento que não tivemos com ele ontem, no passado. O sentimento que faltou no passado é o sentimento que a situação provacional de hoje está nos exigindo ter. E assim agindo, isto é, reeducando-nos, estaremos crescendo na direção de Deus. O que significa, em última análise, crescer na direção do amor que nos faz felizes. Quantas vezes o problema é o próprio socorro que Deus nos dá para nos livrar de um mal maior? A cirrose, por exemplo, não seria um socorro em forma de enfermidade através da qual Deus está ajudando o alcoólatra a deixar o vício? Como vivemos, não estamos na terra para sofrer, mas sim para nos reeducar. Então a cirrose não é um castigo, e sim uma professora que está nos ensinando, não é? Está ensinando o alcoólatra a se reeducar, a aprender a ter controle sobre seus instintos e a amar a si mesmo. Aprendizados que ele voluntariamente não deseja fazer. Então, pessoal, fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento, não é? Onde nos conscientiza que todos nós devemos nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos, para nos vencermos. Nós precisamos nos esforçar. A nossa doutrina ela não pede que sejamos ou que façamos, pede que nos esforcemos, só isso. Só o esforço. Só falta o nosso querer, não é a nossa vontade, é o querer. Querer firme. Estamos aqui na Terra para isso, para realizar esse trabalho da nossa sublimação de sentimentos, educando os pensamentos. Não devemos nos permitir que pensamentos que não sejam de otimismo, de esperança, de fé, de caridade, penetre na nossa alma, porque é um corpo estranho, mórbido na nossa alma. E ele será expelido, quer queiramos ou não, através de doenças que não queremos. Então, fica aí para a nossa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e uma boa noite para todos.